Já estamos de volta e com um tema profundo e polêmico. Mulheres que não querem ter filhos. Uma decisão que só cabe a ela e ao companheiro ou companheira, mas que ainda é muito julgada por boa parte da sociedade. Por outro lado, também há um grupo de mulheres que tem medo de engravidar. É a chamada tocofobia. Assunto para o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Bom, você me sugeriu essa pauta, achei muito fantástica. Eu quero chamar a atenção para um post que a gente encontrou na internet, inclusive você que me mandou, por causa disso ali, ó. Mulheres que não desejam filhos. Pode passar para o próximo, por favor? Mulheres que não desejam filhos não são egoístas, não são imaturas, não odeiam crianças. Pode passar. Não estão deixando de experimentar amores, não estão perdendo o melhor da vida, não precisam dar explicações. Acho que tem mais um? Não, acho que são só esses mesmo. Mas é isso, as pessoas são realmente muito julgadas, essas mulheres que não desejam ter filhos são muito julgadas. Porque hoje, ainda, nós estamos em 2023 e ainda há esse tipo de julgamento perante a vida alheia. A decisão que só cabe a uma pessoa ou a um casal. Tem muito dessa herança moral de entender a mulher como aquela que é provedora. Porque não é a mulher que é provedora, é a mãe. É quando a mulher se torna mãe. São coisas diferentes, mas tem essa associação direta, vamos dizer assim, entre ser mulher e o destino da mulher ser mãe. Isso é algo que remonta muito aos séculos passados, porque hoje nós encontramos muito mais liberdade na forma da mulher viver a sua vida do modo como ela deseja viver e não submetida necessariamente a ter uma família nos modelos tradicionais, a encontrar um príncipe encantado, que teve muito também disso na nossa cultura dos séculos passados, de ela precisar necessariamente ser feliz apenas com a gestação. Então tem toda essa cobrança que a gente encontra muito nas religiões, a gente encontra muito em algumas morais, que associam ser mulher com ser mãe. Mas isso não é óbvio, não é óbvio, é algo que é cultural, é construído. Tanto que algumas culturas, na verdade, não ligam sequer a gestação com a maternidade, olha só. Algumas culturas, inclusive indígenas, não ligam a paternidade também com o homem que foi ali, vamos dizer assim, fornecedor da genética para aquela criança. Algumas culturas associam o pai ao irmão da mãe, não tem a mãe como aquela que tem a gestação e o parto, mas às vezes é toda a comunidade que cuida da criança em algumas tribos. Então isso é uma construção nossa, que muitas vezes também a ciência genética fez com que você ligasse o pai e a mãe justamente a essa obrigação, né, da mulher ser mãe um dia. Então isso está cada vez menos óbvio e a mulher tem conquistado muitos outros espaços. Agora vamos para a fobia. Nós tratamos de dois temas, né? Um que tem, digamos, um aspecto mais social, né, de relacionamento, e um outro que é mais pessoal, que tem até um nome curioso, tocofobia, e é essa fobia que eu gostaria que você nos explicasse. Sim, só para quem está em casa e nunca ouviu a expressão, toco, ela significa parto. Tá? Então, a fobia é um medo de parir, é o medo da experiência do parto, mas não só do parto, mas também de engravidar. Então, são mulheres que têm um medo, não é aquela preocupação saudável em relação à gestação, em relação ao parto, em relação aos métodos, né, contraceptivos, não é isso, mas, na verdade, a tocofobia é um medo patológico de você vir a uma gravidez, tá? As principais causas da tocofobia é a falta de informação ou algum trauma em relação à gravidez dentro da família, abuso sexual, enfim, dificuldades que a pessoa pode ter em relação a essa experiência, ou mesmo porque não quer se tornar mãe e acaba tendo um cuidado, vamos colocar assim, exagerado, muitas vezes, só para a gente exemplificar. A pessoa tem relação sexual e aí fez os métodos contraceptivos que precisava, usou a camisinha, às vezes toma um anticoncepcional, mas ainda assim faz sucessivos testes de gravidez, faz ultrassonografia, continua fazendo exame de sangue, com aquele medo irracional de estar grávida.
E outras mulheres acabam abrindo mão de relações sexuais. Ficam anos sem relação sexual com medo da gravidez. E ainda assim, mesmo sem relação, às vezes ainda fazem testes. Então, a tocofobia, quando passa para um estado mais patológico. Agora, é importante deixar claro que nem toda mulher que tem medo de engravidar não quer ter filhos e vice-versa, né? A tocofobia ela pode atingir qualquer um, até a mulher que quer ser mãe e a mulher que não quer ser mãe. Ela pode atingir os dois casos. Por exemplo, uma experiência de um... Vamos supor uma mulher que já foi mãe e teve uma experiência ruim, difícil, dolorosa com o parto, primeiro filho, ou teve uma experiência de aborto, pode ter a tocofobia, mesmo querendo ter um segundo filho, tá? Então, ela pode atingir tanto mulheres que querem quanto mulheres que não querem ter filhos. Tem alguns comentários muito interessantes aqui. A Aline diz o seguinte: me perguntam algo do tipo: mas já pensou quem irá cuidar de você na velhice? Asilos estão cheios de idosos que têm filhos, às vezes até vários filhos. E cá para nós, ter filhos somente para ter alguém que cuide de você na velhice, isso não é meio egoísta? A maternidade ela traz um pouco desse aspecto egoísta, narcisista, né? Da gente querer alguém que nos complemente, que seja a nossa extensão, ou, se você parar para pensar, alguém que depois cuide de mim no momento que eu não pude mais cuidar de mim, o que também é mito. É uma grande bobagem. A gente tem várias e várias experiências que testemunham que ter filho não te garante absolutamente nada. Verdade. Né? Então, isso é um mito que nós temos, que esse mito existe muito mais para cobrar da mulher algo, exigir da mulher algo, que é, por exemplo, a maternidade, né? Porque se você quiser se você quiser satisfazer o social, você nunca vai conseguir. Porque ele vai te cobrar um tipo de relacionamento, depois ele vai te cobrar um certo tipo de filho, depois ele vai te cobrar um segundo tipo de filho, e assim vai, você sempre insatisfeito e o resto do mundo girando independente de você e sem te apoiar naquilo que ele te cobrou. Então, isso é um ponto que nós precisamos desfazer esses mitos, tá? Porque eles ainda são muito fortes, essa cobrança por um filho como se fosse a grande felicidade de uma mulher, é algo que tem que ser desfeito também. A Eliane diz o seguinte: recebo inúmeras perguntas diariamente sobre quando vou ter filhos. Eu fiz a escolha e me sinto mega realizada, mas o que mais fico pensando é o seguinte: e se essas pessoas ficam fazendo essas perguntas indiscretas para uma pessoa que deseja muito ter filhos e não consegue? Não vai piorar a situação? E muito, piora e muito, porque assim, as mulheres que tentam e não conseguem são chamadas tentantes, né? As tentantes passam por muitos procedimentos invasivos, muitos procedimentos muito custosos, muito caros e passam por muitas dificuldades psicológicas, porque vem a ansiedade, que acaba também atrapalhando a gestação, a concepção, né? E isso vai piorando muito a situação da mulher, é muito degradante isso. A gente tem que aprender muito ainda quanto a isso, porque é um processo muito patológico e tem um número que é muito alarmante, que a gente precisa pontuar também, é que 1 em cada 4, número altíssimo, 1 em cada 4 mães tem depressão pós-parto. Isso que eu ia falar a respeito dessa relação que a gente tratou disso no rádio ontem, né? Entre a tocofobia e a depressão. Ela não é necessariamente uma relação direta, mas pode existir. Pode agravar, porque você pode... o que pode causar a depressão é justamente esse aparato social que não te ampara. Esse aparato social que, ao invés de te cuidar, te cobra mais. Quando você mais precisa, te cobra mais, te exige, te julga, né? Então, essa cobrança, pessoal, sobre a vida alheia não deveria existir, porque você não faz ideia da dor que a pessoa vive em segredo. E você... Não pergunte quando você vai ter filhos. Não pergunte, não cobre absolutamente nada. Fica na sua. No máximo que você pode fazer numa situação como essa, então, dizer, olha, eu estou aqui para o que você quiser e precisar, se precisar. Eu acho que a melhor saída é justamente o acolhimento e não a cobrança, né? É isso aí. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, pessoal. E jamais pergunte se uma mulher está grávida. É verdade, ela pode não estar. é verdade. Não é?